Estamos aí, pessoal, novamente para mais uma aula do curso de Doutrina e Convênios. E agora vamos para a aula 2 de Doutrina e Convênios, onde estudaremos mais algumas sessões desse livro tão especial que foi escrito para nós e para o nosso tempo. Então vamos lá, a aula 2 de Doutrina e Convênios. Vamos começar então pela sessão 5. E nessa sessão a gente aprende que o profeta se arrependeu humildemente da insensatez, que ele havia cometido em perder os manuscritos, e Martin Harris também aparentemente continuava perturbado pelo desejo de obter uma evidência direta de que as placas existiam. E em março de 1829, então, o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith a seção 5 de Doutrina e Convênios. Nessa revelação é evidente que Martin ainda queria um testemunho de que Joseph possuía as placas. E sugere que seu anseio específico era o de vê-las, realmente. E então o Senhor disse através do profeta que sua aspiração seria realizada, se ele fosse fiel e humilde, para que pudesse ser chamado para ser uma das 3 testemunhas especiais que viriam as placas. Vamos começar então com os versos de 5 a 7 dessa seção 5 e logo depois o 16. Nesses versos de 5 a 7, o Senhor fala que os habitantes da terra iriam ver algumas desgraças se eles não dessem ouvidos à palavra do Senhor. E também falando que o profeta Joseph e outros seriam ordenados para levar a palavra aos filhos dos homens. Mas o verso 7 tem um significado importante. Ele diz assim: eis que, se não quiserem acreditar em minhas palavras, não quererão em ti, meu servo Joseph. Ainda que fosse possível mostrar-lhes todas estas coisas que te confiei. Note que o Senhor é muito específico aqui. Ele diz que as pessoas que não acreditassem no testemunho de Joseph não iriam acreditar mesmo se as placas fossem mostradas. É claro, algumas pessoas viram as placas para se tornarem testemunhas, para junto com o profeta testificar. Mas não adiantaria nada termos as placas hoje em dia. As pessoas iriam duvidar do mesmo jeito, porque essas coisas só se aprendem, só se acreditam e só se recebe um testemunho pela fé, não é pela visão. Pessoal, vamos juntos agora para a sessão 5 ainda. Vamos pegar os versos 24 e 25 e depois o verso 28. Eu gostaria que vocês estudassem com calma e percebessem a receita que o Senhor dá para que possamos obter um testemunho. Ele coloca alguns princípios, algumas ideias de que precisamos fazer para que possamos receber um testemunho. E se não fizermos essas coisas, dificilmente vamos obter um testemunho do Senhor. Então, vamos estudar juntos e depois vamos ver a que conclusão chegamos. Eis que lhe digo que ele se exalta a si mesmo e não se humilha suficientemente perante mim. Mas se prostrar-se perante mim e humilhar-se em fervorosa oração e fé, com o coração sincero, então permitirei que veja as coisas que deseja ver. E então ele dirá ao povo desta geração: eis que vi as coisas que o Senhor mostrou a Joseph Smith Jr., e sei, sem dúvida, que são verdadeiras, porque as vi, pois foram-me mostradas pelo poder de Deus e não dos homens. E eu, o Senhor, ordeno a meu servo Martin Harris que não lhes diga nada mais a respeito destas coisas, exceto: vi-as, e foram-me mostradas pelo poder de Deus, e estas são as palavras que deverá dizer. Mas se negar isso, quebrará o convênio que fez anteriormente comigo, e eis que será condenado. E agora, a não ser que se humilhe e reconheça perante mim os seus erros e faça convênio comigo de que guardará meus mandamentos e exerça fé em mim, eis que lhe digo que não verá essas coisas, porque não lhe permitirei ver as coisas de que falei. Vamos ver agora juntos. Eu selecionei algumas coisas que eu encontrei. Vamos ver se são as mesmas que você também encontrou. Perceba que o Senhor disse que nós precisamos humilhar-se sinceramente, prostrar-se perante Ele, em fervorosa oração e fé, ter um coração sincero. Note que esse coração sincero é um coração desejoso
de receber uma resposta e cumprir com aquilo. De se receber a resposta, vai guardar o mandamento, ou vai guardar, ou vai obedecer aquela resposta. Se não tiver esse coração sincero, não vai receber uma resposta. Lá no 28 ele diz, repete, né, humilhe, reconheça perante mim os seus erros e faça um convênio. Se você notar, no verso 27, o Senhor está dizendo que o convênio que Martin Harris teria com o Senhor era de que deveria testificar daquelas coisas. Então, quando nós também buscamos um testemunho, nós fazemos um convênio com o Senhor de que vamos guardar aquelas coisas que o Senhor nos revelar. Isso é muito importante. Então, em resumo do que nós aprendemos ali, eu sugeriria essas 6 coisas, né? Que nós precisamos humilhar-se perante Deus, prostrar-se em fervorosa oração, ter um coração sincero, ter o desejo de testificar do que recebeu, exercer fé e ter o convênio de que vai obedecer aquilo que o Senhor lhe manifestar. Vamos agora discutir a seção 6 de Doutrina e Convênios. No inverno de 1829, Oliver Cowdery, ele lecionava numa escola perto da casa de Joseph Smith pai. E naquela época era costume que os professores fizessem as refeições na casa dos alunos, visto que a família Smith tinha muitos filhos na escola, que frequentavam a escola de Oliver. Então ele veio hospedar-se na residência deles. E foi nessa ocasião em que Oliver ouviu a respeito de Joseph Smith, do livro de Mormon, e pediu então que o pai de Joseph Smith pai, lhe contasse os detalhes. E finalmente ele consentiu. E Oliver Cowdery se tornou uma das poucas pessoas a quem a família revelou a história. Ao retornar no dia seguinte, Oliver disse: "Não consigo deixar de pensar no assunto sobre qual conversamos ontem à noite, e não tive meios de retirá-lo de minha mente, por um momento sequer." Em abril, Samuel e Oliver foram visitar Joseph em Harmony, Pensilvânia. Mesmo depois da amarga lição que o profeta aprendeu com a perca das 116 páginas, né, do livro de Mormon, Martin Harris não mais ajudou como escrevente. E Emma também não tinha muito tempo, porque tinha os afazeres domésticos. O profeta então invocou ao Senhor 3 dias antes da chegada de Samuel e Oliver, pedindo-lhe que mandasse alguém que pudesse ajudar, e foi informado por um anjo que essa pessoa chegaria em 3 dias. Consequentemente, quando o Sr. Cowdery informou o motivo de sua visita, isto não causou grande surpresa a Joseph. 2 dias depois da chegada do Sr. Cowdery, em 7 de abril, ele diz assim: "Comecei a traduzir o livro de Mormon, e ele escrevia para mim. Continuamos ainda a tradução por algum tempo, quando inquiri ao Senhor através do Urim e Tumim, e obtive dele a seguinte revelação, que encontra-se em Doutrina e Convênios na seção 6. Era muito comum no início da igreja as pessoas pedirem ao profeta Joseph Smith que inquirisse ao Senhor para saber qual era a vontade dele a respeito deles. E Oliver Cowdery não foi diferente. E na seção 6, nos versos 7 e 8, encontramos um conselho do Senhor para Oliver e que serve para nós também. Ele diz assim: "Não busque riquezas, mas sabedoria, e eis que os mistérios de Deus te serão revelados, e então serás enriquecido. Eis que é rico aquele que tem a vida eterna." Sabemos hoje, e sempre foi assim, que a riqueza não traz felicidade. As pessoas pobres que eram felizes e se tornam ricos, continuam felizes. E as pessoas pobres que eram infelizes e se tornarem ricas, se tornarão ricos e infelizes. O Brigham Young ele disse que possuir riquezas somente não produz felicidade. Então, fica aqui esse conselho do Senhor, que a gente busque as coisas, em primeiro lugar, as coisas do Senhor. E claro, as outras vão ser acrescentadas no devido tempo, se o Senhor achar que deve acrescentá-las.
Vamos ouvir agora alguns versículos dessa seção 6. Eu gostaria que vocês prestassem atenção qual foi a maneira que o Senhor mostrou a Oliver que ele tinha recebido um testemunho. Eis que tu sabes que me inquiriste e que te iluminei a mente. E agora te digo estas coisas para que saibas que foste iluminado pelo Espírito da Verdade. Sim, digo-te para que saibas que ninguém há, a não ser Deus, que conheça teus pensamentos e os intentos de teu coração. Digo-te estas coisas como um testemunho a ti de que as palavras, ou seja, a obra que estás escrevendo, é verdadeira. Eis que tu és Oliver, e falei contigo por causa de teus desejos. Portanto, entesoura estas palavras no coração. Sê fiel e diligente na observância dos mandamentos de Deus, e envolver-te-ei nos braços de meu amor. Eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sou o mesmo que vim para os meus, e os meus não me receberam. Eu sou a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Em verdade, eu te digo, se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade destas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? E agora, eis que recebeste um testemunho. Porque, se eu te disse coisas que homem algum sabe, não recebeste um testemunho? Vejamos o que o profeta Joseph Smith falou a respeito deste assunto. Ele diz assim: depois de ter recebido esta revelação, Oliver Cowdery declarou-me que depois de ter ido para a casa de meu pai e depois que a família havia comunicado a ele sobre a obtenção das placas, uma noite, depois que ele retirou-se para a cama, ele implorou ao Senhor para saber se essas coisas eram assim. E o Senhor manifestou a ele que era verdade. Mas ele manteve o fato em completo segredo e não mencionou isso a ninguém. De modo que, após esta revelação ser dada, ele sabia que o trabalho era verdadeiro, pois nenhum ser vivo sabia disto, mencionado na revelação, a não ser Deus e ele mesmo. Nota que quando o profeta recebeu essa revelação do Senhor, ele a redigiu, e quando Oliver leu a revelação e soube da revelação, ele então revelou ao profeta Joseph Smith que era verdadeiro, que o Senhor tinha dado paz a ele quanto ao assunto. E ninguém mais sabia, porque ele não tinha falado para ninguém. Então essa é uma das maneiras que o Senhor fala com a gente. Visto isso, eu queria relembrar com vocês um princípio que é importante a gente saber. Olha o que diz no verso 16, que só Deus, que não há ninguém, só Deus que conhece os nossos pensamentos e os intentos de nosso coração. Satanás não tem esse poder, ele não sabe o que a gente pensa, a não ser quando a gente expressa ou quando a gente age. Mas ele não tem poder de entrar na nossa mente e saber o que nós temos no coração. E essa é uma grande proteção que nós temos, é uma barreira que o Senhor colocou em Satanás, para nos proteger. Eu gostaria agora de, junto com vocês, que nós pudéssemos pegar essas duas escrituras, Doutrina e Convênios 6:23 e João 14:26 a 27, que a gente pudesse lê-las em voz baixa. Eu vou colocar elas aqui no vídeo, e pense se você já experimentou esses sentimentos na sua vida, e relembre como foi bom esses sentimentos. E se nunca experimentou, que você possa o mais breve possível experimentar esses sentimentos, para sentir como eles são bons e como que Deus fala com a gente. Espero que tenha tirado proveito dessas duas escrituras e perceber como o Senhor
trabalha a respeito da paz, dando paz no coração. Nós vamos falar mais adiante sobre o assunto. Agora eu gostaria de voltar para mais 2 versículos, 2 princípios importantes, né? No verso 32 o Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, tratando de alguma coisa, claro, referente ao reino de Deus, referente ao bem-estar das pessoas, o Senhor diz que estará no meio dele. E isso ele faz através do seu Espírito. O Espírito Santo estará nesse lugar. Por isso começamos todas as reuniões, todas as atividades na igreja com uma oração. E os versículos seguintes, né, o Senhor diz assim: não tenhais receio de praticar o bem. E ele acrescenta um outro princípio: pois o que semeardes, isto colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem, como vossa recompensa. E no 34 ele diz: portanto, não temais, pequeno rebanho, fazei o bem. Nós estamos vivendo uma época em que fazer o bem parece que ficou um pouco fora de moda. As pessoas até têm um pouco de vergonha ou às vezes até receio de fazer o bem. Mas o Senhor aqui nos adverte que a gente deve ser pessoas de bem e sempre estar dispostos a praticar o bem. E lembrar de que aquilo que a gente semeia, um dia volta para a gente. De alguma maneira volta, ou nesta vida ou depois. Nós vamos ter que colher aquilo que plantamos. Nesses próximos 2 versos, eu gosto muito, o Senhor está dizendo assim: buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. O Senhor está dizendo que a gente não tem do que duvidar e tem que estar com a mente sempre voltada ao Salvador Jesus Cristo. E qual é o motivo de que a gente não precisa duvidar e não precisa temer? Ele diz assim: vede as feridas que me perfuraram o lado e também as marcas dos cravos em minhas mãos e pés. Ele está dizendo que nós temos, cada um de nós está gravado em suas mãos. Uma coisa importante a lembrar a expiação foi um ato individual. Uma fração daquele tempo que o Salvador passou no Getsemane na cruz foi por cada um de nós, individualmente. Então nós estamos realmente marcados nas suas mãos, no seu lado e nos seus pés. E ele tem todo o controle. Então não precisamos temer porque estamos nas mãos do Salvador. Na seção 7, o Senhor revela ao profeta Joseph Smith a verdade de que João iria permanecer vivo. Nós vamos tratar desse assunto mais na frente, quando estivermos estudando seção 77 e outras sessões de Doutrina e Convênios. Então, a respeito dessa sessão, era isso que tínhamos que dizer. Agora, a sessão 8 e a sessão 9 é muito importante, irmãos. Eu gostaria da atenção de todos e que se esforçassem para que pegasse a essência dessas 2 sessões. Aqui o Senhor, através dos ensinamentos aqui contidos, nos ensina como buscar revelação e como é que nós recebemos a revelação. Isso é muito importante. Então, vamos praticar juntos para que possamos aprender esses princípios que são vitais para a nossa salvação e para a nossa vida aqui na Terra. Então vamos começar com o verso 1 da seção 8. Né? Note ali que o Senhor coloca 3 requisitos para que nós possamos receber revelação. E essa é a nossa parte. Aqui não vamos tratar de como o Senhor responde, mas da nossa parte. Note ali que nós precisamos, primeiramente, pedir com fé. Depois precisamos ter um coração honesto, isto é, um coração desejoso de obedecer o que você receber do Senhor. E claro, é a continuação da fé, crendo que você vai receber. Esses são 3 requisitos que esse verso coloca para que possamos receber revelação. Já na seção 9, nós encontramos mais alguns aspectos. O primeiro deles o Senhor diz que nós temos que ser pacientes, porque a revelação vai vir quando o Senhor quiser, no tempo dele, não no nosso. Depois ele coloca ali alguma coisa bem interessante. Ele diz que nós temos que estudar a questão na mente. Isto é, ponderar os prós, ponderar os contras. E temos que tomar uma decisão. Temos que chegar à solução que nós achamos que é melhor para nós. Não adianta jogar a questão para o Senhor como exemplo. Senhor, qual emprego eu devo pegar? Primeiro eu vou analisar. Eu tenho 2 ofertas de emprego, como exemplo. Eu vou analisar os prós e os contras
de uma, vou analisar os prós e os contras da outra proposta e vou tomar uma decisão. Então, depois que eu fizer essa decisão, eu vou perguntar ao Senhor se a minha decisão está correta. E aí fica fácil o Senhor me responder. E nós vamos ver na sequência como é que o Senhor nos responde. Então note, lá na seção 8 ainda, então diz assim, que o Espírito vem à mente e ao coração. Na mente são ideias, e no coração são sentimentos. É dessa maneira que o Senhor fala com a gente. Na seção 6, o Senhor diz que o Espírito vai iluminar nossa mente, nos dar a paz e um ardor, uma queima em nossos corações. Assim saberemos e sentiremos que está certo. E na seção 9, o Senhor diz que se for certo, nós vamos sentir um ardor no coração, vamos sentir paz. Mas se estiver errado a nossa escolha, nós vamos ter um estupor de pensamento. O que é um estupor de pensamento? Nada mais é do que um desconforto. Nós não vamos nos sentir confortável com a nossa decisão. É sinal que ela não está correta e que a gente deve buscar outra solução. Lembre, como eu dei como exemplo de buscar emprego. Se eu escolho o emprego, vou ao Senhor e o Senhor me dá paz, é que está correto. Mas se eu sentir que um desconforto, não estiver confortável com a minha decisão, é sinal que ela não está correta e eu devo reformular minha decisão. E é dessa maneira que nós recebemos do Senhor as respostas para aquilo que nós precisamos, a revelação que nós precisamos. Veja na sequência, eu coloquei aí um vídeo onde o Aldo Bednar explica como que nós podemos receber revelação e receber o nosso testemunho. Como que acontece? Quando Ele se comunica conosco, Ele usa uma variedade de métodos, meios e canais. Estamos falando sobre os padrões que Deus usa para comunicar-se com seus filhos aqui na Terra. A revelação é a comunicação de Deus com seus filhos aqui na Terra. Às vezes, essas mensagens vêm de modo rápido e um tanto espetacular. É semelhante a uma luz que é acesa numa sala escura, onde a escuridão rapidamente desaparece e é possível enxergar tudo que há na sala de modo claro e nítido. Acredito que esse padrão de receber mensagens de Deus é mais raro do que comum. Um segundo padrão é quando a luz vem gradualmente, como acontece ao nascer do sol. É possível discernir a luz gradualmente aumentando no horizonte, mas não de uma vez. Esse padrão de revelação tende a ser mais comum do que raro. Às vezes, receber revelação é como um dia de neblina. Existe luz suficiente para saber que a noite já passou, que não está mais escuro. Porém, não está muito claro. Você pode ver o suficiente para dar alguns passos. Não sei se isso acontece com outras pessoas, mas sempre acontece comigo. Há luz suficiente para dar alguns passos, depois ela continua um pouco à minha frente o suficiente para continuar adiante. Quando seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, Ele é a luz, um de seus nomes é a luz. Ao seguirmos seu exemplo e vivermos de acordo com seus ensinamentos, somos iluminados em todos os aspectos de nossa vida. Mas se rejeitarmos a Ele e a seus ensinamentos, ficaremos por conta própria. Eu prefiro seguir sua luz. Reconheço que existe um poder acima da minha própria capacidade que procede de Deus, para mim e através de mim, que é o Espírito de revelação.
Na seção 13 é falado sobre a restauração do sacerdócio arônico. O panorama histórico dessa seção diz assim que após a morte do Salvador e seus apóstolos, ocorreu uma apostasia universal. Durante os séculos que a sucederam, o homem não mais foi autorizado a agir em nome de Deus. A vinda de João Batista nessa dispensação, conforme o Senhor prometeu, está lá em Mateus 17, 11 e 13, Joseph Smith explicou as circunstâncias em que envolveram a restauração do sacerdócio arônico, que ocorreram em um lugar às margens do rio Susquehanna, perto de Harmony, Pensilvânia. Oliver Cowdery, que estava com o profeta nesta ocasião, ficou cheio de assombro e respeitoso temor, pois era a primeira vez que via o mensageiro celestial. E ele escreveu: repentinamente, como se fora do meio da eternidade, a voz do Redentor nos manifestou paz. Enquanto isso, partiu-se o véu e um anjo de Deus desceu revestido de glória e deixou a esperada mensagem e as chaves do evangelho do arrependimento. Então sua voz, ainda que humilde, penetrou até o centro, e suas palavras, seu vosso conservo, desvaneceu todo o temor. Era a voz de um anjo da glória. Era uma mensagem do Altíssimo. Falando a respeito do sacerdócio arônico, o presidente Gordon B. Hinckley disse que a posse do sacerdócio arônico e o exercício de seu poder não é uma coisa pequena sem importância. A outorga dessas chaves nessa dispensação foi uma das maiores e mais significativas coisas e incidentes em toda a restauração. E também o Elder Oaks, dos 12, ele diz assim: aqueles que portam o sacerdócio arônico abrem a porta para todos os membros da igreja que dignamente participam do sacramento, para desfrutarem da companhia do Espírito Santo, do Espírito do Senhor e da ministração dos anjos. Então essa restauração foi algo muito importante e abriu espaço para que o sacerdócio de Melquisedeque na sequência fosse restaurado e todas as chaves de todas as dispensações anteriores foram restauradas nos últimos dias ao profeta Joseph Smith. Na seção 17 é tratado a respeito das 3 testemunhas, né? Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris foram as 3 testemunhas que o Senhor chamou, e elas testificaram que viram as placas e que prestaram esse testemunho ao mundo todo. E assim chegamos ao final da nossa aula nessa semana. Lembrando que o site do Instituto você encontra as recuperações, encontra os links das aulas, encontra algumas informações do Instituto, como as atividades e o calendário de aulas e assim por diante. E esperamos vocês em uma outra oportunidade. Semana que vem estaremos com a aula 3. E então uma boa semana a todos e até a próxima.